Olá, seja bem-vinda a mais um encontro nosso ao vivo aqui, nesses dias que nós estamos retomando a nossa programação de aquecimento para o workshop Mães que Dão Conta. Eu sou a Laís Vieira, estou aqui para ajudar você a conciliar todos os seus papéis, aquilo que é importante para você cuidar, para você dar conta, de modo que você se veja capaz, né? De modo que você se permita ser bem-sucedida na sua família e na sua carreira sem culpa. É isso que nós queremos ajudar você, contribuir com você aqui nesses dias. E hoje nós vamos trazer esse assunto aqui, esse tema que eu vou deixar fixado aqui na tela, para quem for chegando saber do que nós estamos falando, né? Como lidar com o cansaço para dar conta de casa, trabalho, filhos, todas essas demandas que nós temos experimentado nesses dias, né? Eu digo que independente de pandemia, né, meninas? Independente desse caos que a gente tá aí todo esse tempo, já há um ano lidando com ele, isso faz parte, né, da vida moderna. Isso faz parte das nossas demandas. Antes da pandemia, já se ouvia falar sobre mulheres sobrecarregadas, mulheres cansadas, né? Essa luta entre dar conta daquilo que é importante para nós, conciliar aquilo que é importante para nós. E a coisa que eu mais escuto sempre que chega uma mamãe para mim é: Laís, como que eu consigo cuidar dos meus filhos, conseguir trabalhar? Como que eu consigo organizar o meu tempo? Como que eu consigo conciliar aquilo que é importante para mim? E essa questão do cansaço é uma das maiores frentes que a gente precisa combater, aprender a lidar com ela de uma maneira estratégica, de uma maneira inteligente, para que você não esteja aí no modo sobrevivência, sempre cansada, sempre esgotada, sempre estafada e sem sair, né? Jamais dessa situação, isso fazer parte do nosso diálogo sempre. A gente quer mudar essa realidade, a gente quer viver de um jeito diferente, e se você quer isso também, eu quero estimular você, encorajar você a enviar essa live para outra mãe que precisa sair desse estado, tá bom? Para que a gente possa crescer, avançar, conseguir dar conta daquilo que é importante para nós. Quero aproveitar e dar boas-vindas, desejar um bom dia aqui para Vanessa, para Vivian que está chegando aqui com a gente, para Mari Prolandi, não sei se eu pronunciei da forma correta. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Vamos chegando, bora crescer. Quero começar, né, explicando para vocês como que eu tenho percebido essa questão do cansaço, né, com as mães que eu acompanho, com aquilo que eu escuto aqui dentro do nosso programa de mentoria, nos atendimentos, como que eu enxergo tudo isso, como que a gente pode entender essa realidade para superar essa realidade, né? O tempo que nós temos vivido, esse praticamente um ano já de pandemia, tem exigido da gente um grande jogo de cintura, não é verdade? Para lidar com tantas demandas, com tantas coisas que têm aparecido pra gente. Um jogo de cintura para você equilibrar aí os seus pratinhos. E pode ser que nesse intervalo você já tenha deixado algum pratinho cair. Eu também já deixei aqui. Me conte qual pratinho que você já deixou cair, né? Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, as coisas saem, né, do nosso controle, porque nós não podemos controlar tudo, e algum pratinho vai realmente cair. Quero que você fique tranquila e em paz sobre isso, porque não é só com você, tá? Você não está sozinha. Em todo lugar tem uma mamãe deixando um pratinho cair. Então, um ponto importante para a gente começar a considerar aqui quando a gente fala do cansaço, é também lidar com a culpa, né? Poxa, eu deixei um pratinho cair. Qual foi o pratinho que você deixou? Talvez aquela refeição maravilhosa que você queria preparar e não conseguiu, fez o negócio ali mais rápido. Talvez alguma coisa que atrasou, que ficou para depois, que você não conseguiu entregar em tempo e aí você fica se sentindo mal, se sentindo culpada. Outro dia eu abri aqui uma espécie de confessionário, né, para as mamães poderem falar, para elas enxergarem também que isso não estava acontecendo só com cada uma individualmente. Deixei falarem. Teve uma mãe que disse assim: nossa, eu deixei meu filho sem dormir, sem dormir não, deixei meu filho dormir sem banho porque eu estava estafada, esgotada. Ele dormiu e eu também. Se perdoe, né?
Se perdoe por quando as coisas saem do seu controle e não estão perfeitas como você gostaria. Então, tem momentos que o pratinho vai cair mesmo. Então, se perdoe, se acolha nisso, tá tudo bem, né? O que não pode é a gente viver cansada, culpada, todo dia, o tempo inteiro, deixando o pratinho cair e você vivendo aí arrastada por essa culpa, né? Arrastada por esse esgotamento. É isso que a gente quer superar aqui a cada dia. A Vanessa tá comentando, né? Abençoado dia para nós, nossa tarefa diária, que não é nada fácil. Realmente, Vanessa, não é fácil, mas nós somos capazes de fazer muito mais do que a gente imagina. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, tá? O que eu quero trazer aqui hoje é um atalho para você, uma oportunidade para você, para que os principais pratinhos não caiam, para que um dos principais pratinhos não caiam. E qual é esse, né? Que é um dos principais pratinhos que você precisa olhar para ele não cair. É você mesma, né? Você precisa estar inteira, você precisa estar bem, você precisa se cuidar para você andar acima do modo sobrevivência. O que a gente vai chamar aqui de modo sobrevivência? Esse estado em que nós estamos sempre cansadas, sempre esgotadas, sempre culpadas, e isso passa a ser normal, né? Passa a ser comum pra gente, a gente viver dessa forma. Não tem que ser assim, não precisa ser assim, e eu quero que você se encha assim de um inconformismo em relação a isso, né? Não se conforme em nunca olhar para você. Não se conforme em nunca ter tempo para você. Não se conforme em estar sempre cansada. Faz esse favor por você mesma, né? Faça essa gentileza, faça esse carinho por você mesma em ser inconformada de estar sempre assim, tá? Porque sair desse estado, desse modo de sobrevivência, gente, porque a gente meio que se acostuma a estar assim, e daí a gente se acostuma em se queixar de estar assim, e esse modo de sobrevivência deixa você sempre reclamando, né? Sempre queixando, sempre cansada, sempre trazendo aí uma coisa pesada, negativa para você, porque você está cansada. Ah, Laís, eu queria tanto um tempo para mim. Eu queria tanto receber ajuda. Será que nós estamos nos proporcionando essa ajuda? Será que nós estamos nos permitindo, né, esse cuidado, esse descanso? Será que nós estamos nos permitindo olhar para nós mesmas? Então, a primeira pessoa a dar importância a isso precisa ser você. Né? Não esperar o dia mágico em que tudo vai ficar simples e fácil e de repente, sem a sua intenção, sem a sua ação, você tem descanso. Isso precisa ser criado por você, desejado por você e depois criado por você. Mas só será possível se você não se conformar em viver aqui, nesse modo sobrevivência. Está disposta a sair desse estado? A não aceitar que essa tenha que ser a sua realidade o tempo todo? Tá? Esse é um passo importante. Vanessa dizendo aqui, você nos inspira muito. Obrigado pelo carinho, viu, Vanessa? Obrigado por estar aqui, por me contar isso. Vamos lá, seguindo então, né? Então, um atalho, uma oportunidade para que o pratinho mais importante não caia. Esse pratinho mais importante que nós estamos falando aqui é você. Situações difíceis, rotinas difíceis, desafiadoras, como esse tempo que nós estamos vivendo, elas trazem uma oportunidade pra gente, né? Elas trazem um benefício pra gente. Como assim, Laís? Eu tô no meio do furacão, eu tô no meio do caos, eu tô cansada, eu tô esgotada. Que oportunidade que tem nisso, né? Sempre há algo pra gente olhar, pra gente aprender, que se não fosse aquela situação super complicada, você jamais iria nem se lembrar dessa situação, né? Você não iria nem ter a oportunidade de se desenvolver, de se melhorar em algo que seja importante, né? E aí, em relação a esse período que a gente está vivendo, quase um ano, né? Nós já poderíamos, né? Ou já deveríamos ter aprendido algo a respeito
do cansaço com trabalho, casa e filhos? O que a gente já poderia ter aprendido? Veja aí, a partir do que eu vou te contar, se você já aprendeu. A nos perguntar a cada dia, né? De tudo isso que eu faço, de tudo isso que eu realizo aqui, o que é realmente essencial? O que é realmente inegociável? No meio do caos, você tem aí a oportunidade, né, de se questionar sobre o que é mais importante e passar a desenvolver uma habilidade muito necessária para esse tempo que nós estamos vivendo, que é você manter o seu foco naquilo que é mais importante, que é você entender, gerenciar, ter discernimento de saber o que é mais importante. Esse é um dos maiores desafios que nós temos em relação a cansaço, em relação aos desafios da maternidade, em relação a conciliar os nossos papéis. Você ter clareza sobre o que é essencial. Porque quando a gente não tem essa clareza, não tem esse discernimento, você fica ali tentando dar conta de tudo e de um tudo que não foi a sua escolha. Né? De um tudo que parece que foi imposto para você, eu tenho que. E é tão exaustivo, gente, a gente viver de imposição daquilo que você não escolheu, que você não entendeu que é seu lugar, que é seu papel, que é seu compromisso, né? Quando a gente não tem esse entendimento de para o que nós fomos chamadas para ser, fazer, realizar, o que de fato a gente escolhe, você fica tentando abraçar o mundo com as pernas. Você fica tentando dar conta de um tudo que não é o tudo que você se propôs. Não é o tudo que você quer realmente honrar, dar conta. É aquilo que chega. São as demandas, são as urgências que vão aparecendo a cada dia. E é isso que vai trazendo esse esgotamento e esse cansaço, né? E aí, pensando sobre isso, quero te deixar uma pergunta também. O que você tem feito para alinhar as suas expectativas quanto ao que é realmente importante? O que você tem feito para alinhar as suas expectativas quanto ao que é realmente essencial, né? Nesse período que a gente está vivendo, que a gente está experimentando. Aqui na minha cidade, eu moro em Goiânia, né? A gente ficou aí praticamente um mês de lockdown. E uma coisa super difícil que eu acho é lidar com a tal da aula online, né? Porque acompanhar essas aulas online dos nossos filhos traz pra gente aí um compromisso de tempo que um bloco do seu dia vai ser ocupado, né? Acompanhando aquilo ali. E às vezes a gente se sente despreparada, não sou pedagoga, tenho que acompanhar, preciso ter paciência, preciso estar ali presente. E eu vejo muitas mães dizendo o seguinte, eu recebi essa pergunta outro dia aqui, né? Laís, o que eu consigo fazer, né? O que eu consigo organizar enquanto eu tô ali acompanhando as aulas dos meus filhos? O que eu posso fazer junto, né? Como que eu posso organizar melhor a minha agenda para enquanto eu tô acompanhando eu ir fazendo outra coisa? O que dá para eu ir fazendo? Deixa eu te contar, né? Não dá para você fazer nada. O que dá para você fazer é realmente estar ali e acompanhar aquela atividade. Que às vezes nós achamos cansativo, nós achamos exaustivo, exige ali uma dedicação, uma paciência, você fica calculando tudo que você poderia estar fazendo, você tem que lidar ali com essa situação, né? Um ano e ainda desconfortável pra gente. Um ano e ainda nos incomoda, porque a gente não criou isso. Né? A gente não desejou isso, mas precisamos lidar, né? Precisamos lidar. Então, o que é essencial? A pergunta que eu estou te trazendo do essencial com esse exemplo é para você ficar presente. É essencial que você esteja fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. É essencial que você esteja acompanhando a aula online do seu filho e tentando fazer uma outra coisa junto e não conseguindo estar em nenhuma delas. É isso que é essencial, né? Acho que foi semana passada
que eu recebi uma mamãe aqui, na mesma hora que tem a aula do meu filho, eu também tenho a aula da minha faculdade. Não tem quem me ajude. Como que eu faço, Laís? Perguntei para ela, falei, o que é essencial? Sua aula é ao vivo, você pode assistir gravada. Ah, eu gostaria muito de assistir ao vivo. E a aula do seu filho, ela é ao vivo ou ela é gravada? Não, ela só acontece ao vivo. Então, no meio que é uma escolha. O que é essencial? É essencial que você assista a sua aula ao vivo? Ou é essencial que você acompanhe a aula do seu filho? Pare de ficar tentando, né? Se multiplicar ali igual um polvo em 1000 braços e fazer tudo ao mesmo tempo. Momentaneamente, né? Escolha abrir mão da sua aula ao vivo para que você possa acompanhar a aula do seu filho sossegada e depois assistir a sua aula gravada sossegada. Né? Porque não podemos gerenciar tantas coisas ao mesmo tempo, não é humano com a gente. Davi passando por aqui, bom dia, Davi. Carrossel Brindes, a Divan e a Andressa. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, a pergunta do essencial é para você ficar presente sobre o que de fato é importante, real, necessário. Esse é o jogo do equilibrar os pratos, gente. Qual é o pratinho que eu vou deixar cair intencionalmente e tá tudo bem? Ah, intencionalmente eu vou deixar o pratinho da minha aula ao vivo cair para eu assistir a gravada depois, estar presente no que eu estou fazendo aqui agora, né? Ao invés de ficar se frustrando porque você quer dar conta de um monte de coisas, tudo ao mesmo tempo e não consegue. Começa a duvidar de você mesma, começa a se irritar, fica cansada mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Sei que seu dia é cansativo e exaustivo e que você tem muitas coisas para dar conta, mas tem uma série de outras coisas que a gente quer dar conta e que não são essenciais, que não são necessárias, que a gente pode lidar com elas de uma outra forma, né? Trouxe aqui um exemplo de uma mentorada minha, mas você pode começar a enxergar isso para o seu dia a dia. O que não é essencial que está te deixando cansada, né? Então, nesse caos, no meio do cansaço, no meio das demandas, das urgências, você tem a oportunidade, enxergue como uma oportunidade, de se questionar sobre o que é mais importante para que você possa manter o seu foco. O foco é uma habilidade que você precisa desenvolver. Nós, mães, mulheres, precisamos desenvolver. E o foco é a habilidade de você dizer sim para certas coisas e dizer não para uma série de outras, que pode ser que você, né, gostaria de estar se envolvendo com elas. Mas, gente, a fórmula do fracasso, sabe? A fórmula da gente desistir do que é importante pra gente é você querer dar conta de tudo o tempo todo ao mesmo tempo, tá? Então, demite isso da sua realidade e aprenda que eu preciso desenvolver foco no que é mais importante. Para desenvolver esse foco no que é mais importante, eu vou precisar treinar todos os dias, me perguntar, tarefa por tarefa me perguntar, demanda por demanda me perguntar, isso aqui é essencial? Isso aqui é importante? Isso aqui exige realmente que seja feito desse modo? Existe uma outra alternativa? Existe um jeito mais simples, mais fácil? E você começar a desenvolver isso, tá? Então, o que você tem feito para poder alinhar essas expectativas e manter foco no que é importante a cada dia? Você tem expectativa de dar conta de coisas que estão acima dos seus limites? Será que você tem feito isso com você mesma? Ou ao contrário, será que você tem andado abaixo do que você é capaz de fazer, de realizar, porque você não sabe como organizar seu tempo, porque você não sabe quais são as suas prioridades, porque você se distrai com coisas desnecessárias, porque você tem hábitos ruins que você já deveria ter deixado, e isso também está contribuindo para que você perca tempo, para que você se atropele, para que você fique cansada depois? Fazer essas perguntas, meninas, nunca foi tão necessário pra gente como nesse tempo, né? Mesmo depois de 1 ano, nós ainda precisamos revisar, avaliar tudo isso para você não ficar apenas lidando com o cansaço, mas que você possa superar esse cansaço.
E como eu falei aqui no início, para estar cansada, esgotada, exausta, se queixando disso, não seja mais o discurso que está sempre na sua boca. Não seja o seu estado, ó, nossa, já é normal, já é habitual estar assim, né? Então, lidar com esse cansaço não é você lembrar de você mesma quando você está exausta, quando você está esgotada. E aí o próximo nível, né? Nervosa, impaciente, irritada. Isso acontece com você? Quando você está cansada, você fica impaciente, nervosa, irritada? Já aconteceu várias vezes comigo. Então, lidar com o cansaço de um jeito inteligente não é você se lembrar de si mesma, se lembrar desse cansaço, desse esgotamento que você precisa de pausa só quando a máquina já pifou. Não é. Lidar com o cansaço também não é você, como temos dito aqui, fazer dele o seu modo natural, habitual de viver, sempre cansada, sempre estafada, sempre exausta. Isso não é vida. Isso não é vida. E especialmente quanto a esse momento, esse tempo que nós temos vivido, né, que você não planejou, você não criou essa realidade, você não criou essa situação, você vai, não tendo criado essa situação, para lidar com ela, você vai ter que ligar uma chavinha em você. Que chavinha é essa? É a chavinha de, ok, eu não criei essa situação, mas qual é a minha responsabilidade aqui em lidar com ela? Qual é a minha responsabilidade em gerenciar esse desafio, essa dificuldade, de modo que eu esteja bem, que eu me cuide, que eu me acolha. Porque, do contrário, a gente vai ficar passiva, esperando pelo dia mágico em que as coisas vão se resolver por si só, né? Esperando pelo dia que vai ficar leve, sozinho, naturalmente, sem a gente fazer nada a respeito. Isso é intencional. Isso precisa ser criado por você, tá? Como que eu vou criar isso, Laís? Como que eu vou trazer essa intencionalidade que vai me permitir mais leveza, que vai me permitir mais descanso, que vai me permitir estar inteira, estar bem? Se conformar em viver cansada e decidir cuidar da pessoa mais importante. Essa pessoa mais importante é você. Ninguém vai fazer isso por você o tempo inteiro. Ninguém vai proporcionar para você esse descanso o tempo todo. Se você mesma não fizer, em primeiro lugar, se você não decidir que você não só precisa, mas merece se proporcionar isso. O que a gente faz? O contrário disso que eu tô comentando, né? O que a gente faz? A gente espera chegar no último estado, a gente espera estar esgotada para poder pensar no que fazer. Quanto tempo mais você ainda vai viver nessa situação de pressão? Como que você pretende superar esses períodos que muitas vezes estão fora do nosso controle, sem você cuidar da pessoa mais importante? Como que você pretende passar por esses momentos de pressão, por esses momentos de caos? Como que você pretende atravessar isso sem cuidar da pessoa mais importante que é você? Eu me lembro de uma aluna aqui do nosso programa de mentoria, a Carol, que ela aprendeu a lidar com isso tão bem, que descansar passou a fazer parte do planejamento dela, da organização da rotina dela, né? Descansar passou a ser um item dentro dessa rotina, que fazia ela se sentir bem, que fazia ela se sentir inteira. Ela aprendeu a se reconhecer por tudo aquilo que ela fazia. Ela aprendeu a se ver merecedora, né, de realizar aquilo que era necessário para ela. Descanso, pausa, repouso não tem que ser algo que eu me lembre quando eu estou exausta. Não tem que ser algo que eu vou me queixar no momento que eu já estou esgotada. Você precisa se lembrar de você e olhar para você antes desse estágio acontecer. Se eu não for a primeira pessoa a me proporcionar isso, né, a entender que eu não só preciso, mas mereço por tudo que eu faço, se você não aprender a se reconhecer em tudo que você desempenha,
em tudo que você faz, viver carregada de culpa, você não vai conseguir enxergar que dentro da sua rotina você precisa de descanso. Que dentro da sua rotina você pode se permitir essa pausa e esse descanso. A Carol fez isso, ela já teve até em live aqui com a gente, né? E quando ela aprendeu a se reconhecer dessa forma que eu tô contando para vocês, ela começou a planejar os finais de semana, a planejar os descansos em família. Ela começou a se permitir ir fazer a atividade física que ela precisava, ler os livros que ela desejava, fazer os cursos que ela queria. Ai, Laís, como que faz para poder sobrar tempo para isso? Gente, o tempo não vai sobrar. É um jogo de pratinhos, onde eu vou precisar entender o que é essencial e o que precisa deixar para lá. É um jogo onde você não vai controlar tudo. Não é o jogo da equilibrista, é o jogo da malabarista. Eu já comentei aqui com vocês, né? O equilibrista, ele tá ali tentando gerenciar, cuidar todos os pratinhos para não cair. O malabarista, a malabarista que a gente conta aqui, ela tem lá nas mãos as bolinhas de vidro e as bolinhas de borracha. Bolinha de borracha é aquela que vai cair no chão, né? Vai cair no chão, mas ela volta para minha mão, porque ela não é essencial. O pratinho não, o pratinho vai cair ali e eu vou ter que escolher o quanto que aquilo é importante ou não, tá? Então, o exemplo que eu tô te trazendo aqui, né, da Carol, é que ela se permitiu, aprendeu a se reconhecer por tudo que fazia, a se ver merecedora, né, de cuidar da pessoa mais importante que era ela mesma. Entender que não era egoísmo e que não precisa de você ficar se sentindo culpada por você se colocar dentro da sua lista de prioridades. Ah, eu tenho que X, Y e Z. Aonde que eu me encaixo nisso? Né? O dia que a gente aprende a ter essa visão correta sobre nós mesmos, o dia que a gente aprende a ter essa perspectiva correta sobre nós mesmos e a gente alinha expectativas, a gente alinha prioridades, a gente entende que cuidar da gente mesmo não é egoísmo, você não vai deixar de ser uma boa mãe porque você cuida de você, você não vai deixar de ser, de realizar, de dar conta dos seus papéis porque você está cuidando de você também. Você vai conseguir, na verdade, dar conta de muito mais que você imagina ser possível, tá? Sem culpa, sem negligenciar o que é mais importante também. Por quê? Porque eu me cuidei, me permiti e por isso eu tô mais saudável emocionalmente, fisicamente. Posso estar inteira, posso ter mais disposição para fazer aquilo que precisa ser feito, para fazer aquilo que é necessário, aquilo que é importante para mim, tá? É o que acontece aqui com as minhas alunas que voltam a ler os livros que queriam, voltam a fazer os exercícios que queriam, voltam a cuidar da unha, cuidar do cabelo, cuidar de si mesma, né? Se permitir ter esse espaço, né? Descansar como algo recompensador, algo que elas precisam e que elas merecem. Faça isso por você mesma. Antes que descanso e repouso, pausa, não seja uma escolha, e sim uma obrigação. Você já passou por uma situação em que descansar passou a ser uma obrigação para você? Porque você adoeceu, né? Porque você já não aguenta, não suporta mais. Você nem queria estar descansando, mas passou a ser um dever, uma obrigação sua. Por quê? Porque não foi cuidado lá atrás. Porque você não deu atenção para isso. Né? Porque você se sobrecarregou, você se esgotou e você não se permitiu. Aí o descanso deixou de ser uma escolha e passou a ser um dever, uma obrigação que você nem queria, tá? Então não espere esse momento chegar para você. Não espere esse momento chegar para você, tá? Se permita ter essa pausa, ter esse descanso, ter essa oportunidade de você cuidar de você estar inteira. Laís, mas você não imagina aqui como que é a minha realidade. Eu tenho que dar conta de um monte de coisas. Eu não tenho quem me ajude. Tudo que eu queria era um tempinho pra mim. E você nem imagina como que é o caos aqui pra mim. Olha só. Ainda assim, ainda que você ache que eu não imagino, na verdade eu sei como é, porque aqui também acontece, né? A gente também tem esses desafios.
Mas você vai precisar criar essa realidade. Porque o contrário, né, não vai chegar, como a gente falou agora há pouco, o dia mágico que isso vai se resolver por si só. E se eu não dou atenção, se eu não fizer, o próximo passo é isso que a gente mencionou, você vai adoecer. Outro dia uma mãe falou assim pra mim, na minha casa eu não tenho direito de ficar doente, né? Eu não tenho o direito de ter uma gripe, uma febre, porque se acontecer isso comigo, a casa desanda, a família desanda. Deixa eu te contar, não queira ter o direito de ter uma febre, não queira ter o direito de ficar doente, né? Não queira ter isso como direito, né? Queira ter como direito você pedir ajuda. Queira ter como direito você receber ajuda, você se proporcionar isso. Queira ter como direito você organizar seu tempo, sua vida. Queira ter como direito você ter uma agenda que te permita cuidar até das suas finanças para você contratar alguém para te ajudar. Queira ter isso como direito, né? Direito de ter alguém cuidando para você, direito de descansar, direito de estar bem. Não queira ter o direito de você estar doente, ficar de cama. Olha só, a gente precisa mudar essa mentalidade, tá? Então, queira ter o direito de ter um tempo para você, onde você vai agir nessa direção, né? Porque a gente fala, eu queria tanto ter um tempo para mim, eu queria tanto ter um espaço na agenda para mim. Você diz que você queria, você diz que você deseja, mas você não age nessa direção, né? Porque você se distrai com coisas sem sentido, achando que isso é descanso. Momento que você fica só, né? Você fica lá no celular até tarde, achando que isso é descanso. Perdendo tempo em rede social, esperando às vezes as coisas sobrarem. No momento que tem um tempo, você fica lá, desperdiçando com coisas sem sentido, né? Então, esse tempo não vai sobrar sozinho, sem a sua ação. E esperar os nossos filhos crescerem pode ser tarde demais, pode levar muito tempo. É a mesma mentalidade de quem, assim, trabalha a vida toda, se esgota a vida toda pelo belo dia em que vai se aposentar e ser feliz, né? Quando se aposenta e finalmente vai ser feliz, já não tem mais energia para ser feliz, não tem mais disposição para ser feliz. Por que a gente precisa esperar aposentar? Por que tem que esperar o filho crescer para poder descansar? Para poder se permitir. Se permita hoje, se permita agora. E caminhando para a gente fechar essa ideia, eu quero te trazer algumas perguntas aqui para estimular a sua ação, para estimular a sua mudança em relação a isso. Enquanto as coisas não melhorarem, enquanto estou num momento de pressão, né? Enquanto os tempos estão difíceis, como que eu vou me organizar para gerenciar tudo isso, tá? Eu quero deixar para você essas perguntas para você refletir. O que você faria se você pudesse planejar o seu descanso? Como que você ia usar esse tempo? Eu queria tanto ter tempo para mim, Laís. Para quê? Você ia usar esse tempo fazendo o quê? Você ia preencher essa agenda fazendo o quê? Você me diria que você usaria esse tempo, por exemplo, para ficar nas redes sociais? Eu nunca vi alguém responder isso. Laís, se eu tivesse mais tempo para mim, eu ia ficar ali na internet, de bobeira, olhando o feed do Instagram. Eu nunca vi alguém falar isso. Mas é exatamente o que a gente faz, não é? O que precisa ser eliminado da sua rotina para que você tenha descanso? O que você precisa acreditar sobre você mesma para se permitir descansar? O que você precisa acreditar diferente para que você consiga descansar? O que precisa ser delegado? Em quais áreas que você precisa pedir ajuda sem culpa e aceitar essa ajuda sem culpa? Nossa, fulano tá fazendo, nossa, o pai tá fazendo, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que precisa ser deixado para lá? O que você precisa dizer não para que você consiga criar espaço para cuidar da pessoa mais importante? Para que descanso não seja uma imposição, uma obrigação que lá na frente você vai precisar porque você adoeceu. Para que descanso faça
parte da sua rotina. E não o cansaço faça parte do seu discurso todo o tempo. Tá? Então, eu quero finalizar o nosso conteúdo deixando essa lista de perguntas de presente para você. Não seja passiva, sabe? Pega papel, caneta, anote, escreva, porque isso vai mudar o jogo para você. Isso tem o poder de colocar você em uma rota e uma direção diferente. Então, reflita e comece hoje mesmo a cuidar dessa pessoa mais importante que é você. Antes que fazer isso seja uma obrigação e não uma escolha que você fez, tá? Antes que isso se torne algo imposto para você e não algo que você criou, que você desejou, que você criou a realidade que te permitiu descansar, relaxar, fazer o que você gosta, se cuidar, estar bem, estar inteira para lidar com seus desafios e dar conta daquilo que você deseja, tá bom? Então esse é o nosso recado de hoje. Eu espero que esse conteúdo possa realmente fazer diferença na sua vida e você possa colher frutos disso, tá bom? Vai lá, pratica, aplica, depois me conta aqui, volta para dizer para mim como que isso foi útil para você na sua rotina e no seu dia a dia. Lembrando que nós retomamos os nossos conteúdos aqui, vamos ter lives logo de manhã, né, bem cedinho, a partir das 7, e depois às 7 da noite também, até o final dessa semana, tá bom? Até sexta-feira. Estaremos aqui juntas na nossa jornada, na nossa maratona de aquecimento pro workshop Mães que Dão Conta. Se você ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio, né? Se cadastra, deixa seu melhor e-mail, seu nome, porque na semana que vem nós vamos estar juntas no nosso workshop ao vivo, tá? Que vai ser aberto para aquelas mães que desejam conciliar os seus papéis sem culpa, que precisam aí ser bem-sucedidas na família e na carreira, sem deixar de lado nada que seja importante, tá bom? Então, tô preparando tudo com muito carinho pra gente, e a partir nos dias 5, 6, aí tem o intervalo no dia 7, depois no dia 8 e 9, nós vamos estar juntas e eu vou te trazer as chaves necessárias para você conseguir realizar isso, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!